Nós passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Edgelmo. Ele pergunta aqui ao pastor, ele quer saber por que as igrejas católicas, os papas, os padres, interpretam a Bíblia erroneamente, já que eles têm a mesma Bíblia que a nossa, pastor, para ler. Porque Deus não é mentiroso, a palavra de Deus é verdadeira, pastor. Realmente isso está ocorrendo já há centenas de anos na Igreja Católica, porque de acordo com o Catecismo, a Igreja Católica não se atém exclusivamente à Bíblia Sagrada. Ela tem duas fontes de autoridade religiosa. Primeira é a Bíblia, segundo é a tradição. E no Catecismo existe uma pergunta: em que consideração se deve ter a tradição? E a resposta é: a tradição se deve ter na mesma consideração que se tem a Bíblia Sagrada. Ora, se dá a um livro um livro diferente da Bíblia, a mesma autoridade da Bíblia Sagrada, certamente que os ensinos não vão ser coerentes com a Bíblia Sagrada. E eu queria apresentar, então, rapidamente, alguns exemplos que são do conhecimento do nosso público, na sua maioria católica, para mostrar que realmente esta é a situação. Por exemplo, por que na Igreja Católica o padre só dá o pão, isto é, a hóstia, e nunca dá o vinho ao comungante? Se na Bíblia Jesus mandou dar os dois símbolos aos seus discípulos na ocasião que ele realizou ou celebrou pela primeira vez a ceia que ele denominou, que nós hoje chamamos ceia do Senhor. Está em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Em seguida, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aí está Jesus distribuindo o pão. Em seguida, quando terminou a distribuição do pão, ele passou a distribuir o cálice, representativo do seu sangue, e mandou que todos, por sua vez, também bebessem. Então aí está uma situação que diverge da Igreja Católica, que só distribui o pão e admite uma outra colocação que não faz parte da Bíblia. É o dogma da transubstanciação, significando isto que aquela hóstia que é distribuída não deve ser mastigada, porque senão causaria dores ao próprio Cristo, considerando que na hóstia está o corpo, a alma, o sangue, a divindade do próprio Cristo, tal qual ele viveu aqui na terra nos seus dias. Então, é uma situação diferente, porque o cálice e o pão é feito em memória de Jesus. Se ele está tão presente, como se diz na transubstanciação, não seria mais memória, porque ele estando presente não pode ser apenas uma memória. Então a Bíblia declara em 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então ele está fisicamente ausente, ele está presente espiritualmente, como diz Mateus 11, 20, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Mas não literalmente o pão transformado no próprio corpo de Cristo e o cálice transformado no seu próprio sangue. Respeitamos,
mas está em desacordo com a Bíblia Sagrada. Outra colocação que mostramos, porque na Igreja Católica deixa-se usar imagens, se na Bíblia Deus proibiu fazer imagens para o culto. Em Levítico 26, versículo 1, está escrito: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Esse final, inclinar-vos, é uma referência que faz ao ídolo como se fosse ao próprio Deus. Mas aí está a adoração relativa, e a adoração relativa não tem na Bíblia Sagrada. Não existe essa prática de adoração relativa, eu cultuando uma imagem, eu estou cultuando a Deus. Então aí é uma posição contrária à própria Bíblia Sagrada, conforme nós lemos em Levítico 26, versículo 1. Outra colocação: por que na Igreja Católica o padre ensina que é um terceiro lugar no além, chamado purgatório, se na Bíblia Jesus ensinou que há apenas 2 lugares? Exatamente também. Na Bíblia existe o céu e na Bíblia existe o inferno. E nós temos as palavras de Jesus na narrativa de Lucas 16, 19 a 23, quando Jesus fala de 2 homens. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão era uma figura do céu apresentada aos judeus, que antes de Cristo, ao morrerem, eles eram sepultados, e havia o lugar onde recebiam os espíritos dos israelitas, chamado Seol, e no grego chamado Hades. Então, Lázaro foi para o Seol e estava descansando muito bem ali naquele lugar. Já, ao contrário, o rico morreu, foi sepultado, e no inferno, agora no Novo Testamento, chamava-se Hades. Era o mesmo lugar que Seol no hebraico. Era um lugar destinado aos espíritos, no intervalo entre a morte e a ressurreição, com um grande abismo entre os 2 lugares. Enquanto Lázaro foi para um lugar bom, Lázaro foi para um lugar mau, estava em tormentos e pedindo misericórdia a Abraão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro venha e molhando a ponta dos dedos na água, me refresque a língua. São situações em que a Bíblia apresenta, mas não apresenta purgatório, um terceiro lugar. Ainda notamos que na Igreja Católica se batiza bebês. E a Bíblia ordena o batismo somente para os que têm condições de aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, como nós encontramos em Marcos 16, versículos 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, repito, quem crer, e a criança não tem condições de crer, ela é recém-nascida, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então não está dizendo que quem não for batizado será condenado, mas declara quem não crer. Quem não crer será condenado. Então pode uma pessoa crer, depois de crer, no intervalo que ela vai passar até ser batizada, nesse ínterim ela pode sofrer uma enfermidade, um desastre e vir a morrer. Ela está salva, porque ela creu. Não recebeu o batismo, mas não é o batismo que salva, é Jesus que salva.
e a pessoa crendo em Jesus como Salvador e Senhor, ela está salva. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. A próxima pergunta é do ouvinte Carlos. Ele quer saber, pastor, se o Deus dos árabes é o mesmo Deus nosso. O Deus dos cristãos, só mencionando o nome, ele tem o nome, por exemplo, Jeová, Elohim, Eloá, El Shaddai, Elolam, e vários nomes que nós encontramos na Bíblia, considerando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e primeira vez que você lê no livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, sabe qual é o nome que está sendo empregado ali? É Elohim. Agora existe a palavra Elohá, no singular, mas ali, quando usa o nome de Deus, está se referindo a Elohim. Quando fala da criação do homem, então se diz o texto, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Qual é a palavra usada para Deus ali? Elohim, mostrando o plural, façamos o verbo, nosso pronome pessoal no plural, mostrando então que há um só Deus eternamente subsistente em três pessoas. Já com respeito ao Deus dos árabes, que são na sua maioria muçulmanos, é o Deus Alá. Então é um Deus diferente do nosso Deus e os muçulmanos o servem. E nós servimos esse Deus que é o Criador dos céus e da terra, Senhor de todo o universo, que nós estamos subordinados a Ele e procuramos louvá-lo, bendizê-lo nos nossos cultos. A próxima pergunta é do ouvinte Lucas, da Igreja Assembleia de Deus. O Lucas quer saber sobre os milagres, as curas, como diz no versículo, a tua fé te salvou. Ele quer saber se a salvação da alma, se é a salvação da alma ou se refere à operação da cura, pastor. Nós queremos dizer ao nosso consulente que exemplo que pode responder à pergunta dele é o milagre dos 10 leprosos, sobre quantos deles foram apenas curados fisicamente e quantos foram curados e receberam também concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, a salvação da alma. E o registro dessa ocorrência na Bíblia está no livro de Lucas, o terceiro evangelho, versículos 12 a 19. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, Jesus falou para um, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este último, samaritano, se salvou. 9 foram curados apenas fisicamente. A próxima pergunta é da ouvinte Luísa. Ela pergunta ao pastor com relação à passagem do cego. Quem pecou foi os pais dele, pastor? Se fazemos alguma coisa, vamos também pagar com alguma enfermidade ou de alguma outra coisa, pastor?
Quero dizer para a nossa consulente que na passagem que ela se referiu, se ela lesse um pouco mais adiante, ela iria encontrar que Jesus corrigiu a crença errônea dos discípulos na ocasião, de que toda doença grave ou calamidade é resultado de algum pecado. Não é verdade isto. Às vezes a enfermidade resulta de algum pecado grave, como disse Jesus ao paralítico à beira do tanque de Betesda. Esse sim, está no capítulo 5 de João. Jesus o curou, ele foi embora, os judeus o encontraram carregando uma cama, pararam e disseram: ei, você não pode carregar cama, hoje é sábado. Ele disse: mas quem me curou me mandou carregar a cama. E ele perguntou: e quem fez isso? Ele não sabia dizer. Porém, ele encontrou depois Jesus, e Jesus fez uma advertência: ó, tu estás são, não peques mais para não te acontecer coisa pior. Ora, ele foi incontinente, correndo contar para os fariseus. Vou ler o texto de João 5,14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Agora, mas nem sempre enfermidades são decorrentes de algum pecado cometido. Algumas vezes são imprudência. Mormente nesses dias que estamos vivendo, com essas motocicletas a todo vapor, se chocando, causando prejuízos fenomenais para o portador, para o que está guiando a moto. Isso não é resultado de pecado, isso é falta de prudência. É questão de dirigir com mais cuidado, porque numa cidade grande como a nossa, muitos carros, pode acontecer isso. Em outros casos, então, a aflição é permitida por causa de um propósito divino. Você pergunta: mas pode ocorrer Deus permitir uma enfermidade em nós para que venhamos corrigir um determinado erro em nossa vida? Então, é permitida por causa de um propósito divino, para demonstrar a misericórdia, o amor e o poder de Deus. Frequentemente neste mundo, os bons sofrem. E diz o escritor bíblico: antes de eu ser afligido, eu andava errado, foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse guardar os teus mandamentos. Está aí na Bíblia. A próxima pergunta é NQI Mulher. Diz assim, pastor: sonhos que acabam se concretizando, mas não têm significado. Ela quer saber se é Deus falando com ela em sonho e por que determinadas pessoas que vêm em sonho para avisá-la, pastor. Diz a Bíblia que Deus falou no passado de várias maneiras. Dentre as várias maneiras pelas quais Deus falou com determinadas pessoas no passado, uma delas foi por meio de sonhos. Por exemplo, nós lemos com respeito ao casamento de Maria. Vou citar um caso mais conhecido. Maria com José, seu noivo na ocasião. Antes de terem se ajuntado, Maria se achou grávida pelo Espírito Santo e José, desconhecendo a situação, tentou abandoná-la secretamente. Está na Bíblia, capítulo 1 de Mateus. Diz o texto bíblico, só vou ler o complemento. Em Mateus, capítulo 1, versículos 20 a 24. E projetando José isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de
Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu sua mulher. Então diz a Bíblia também que na maioria das vezes os sonhos têm outra procedência. São consequências de preocupações do dia. Às vezes uma senhora, dona de casa, ligada a um problema da família, ela fica o dia inteiro com sua mente conturbada com aquele sonho. E o que acontece? Ela vai ter sonhos relativos a essa preocupação, como nós lemos no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e versículo 3. Está escrito assim: porque das muitas ocupações vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Mas eu estou me referindo à primeira parte deste versículo. Dá muita ocupação, dá muita preocupação, dá muita aflição, vem os sonhos. E à noite vem uma turbulência, o que nós chamamos de pesadelo. Mas por quê? É que você passou o dia preocupado com determinado problema e agora a situação redundou nessa manifestação no sonho. A próxima pergunta é da ouvinte Judite. Ela quer saber se uma mulher pode se divorciar e casar de novo, não sendo por causa de adultério, mas cita aqui, por exemplo, por incompatibilidade de gênio ou alguma outra coisa. Ela pergunta, pastor, a mulher que casa com outro, a não ser por adultério, ela está adulterando? Se ela o fizer, sim, está adulterando, segundo a Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo 19, versículo 9, palavras do Senhor Jesus. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ou vice-versa, ela pode, a mulher, repudiar o marido também, não está contente, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, se houver infidelidade por parte do homem ou mesmo da mulher, a vítima, a parte ofendida, tem liberdade de casar-se com o novo, aprovada pela Bíblia. Agora, se não for por essa ocorrência, qualquer outro motivo não dá margem a novo casamento. Então vou continuar lendo mais uma vez. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então o casamento é coisa muito séria. Eu tenho dito aqui que depois da salvação na pessoa de Cristo, o assunto mais relevante da vida de um ser humano é o casamento. Precisa ser dirigido por Deus para que eles possam dizer de muita convivência juntos até que a morte os separe. Hoje estamos vivendo como nos dias de Noé, segundo palavras de Jesus, e a característica daqueles dias está determinada no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 em diante. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Isso é, troca de mulher, ou casamento polígamo. Era esta a situação que Deus não suportou. Mandou o dilúvio, como da mesma maneira sobre Sodoma e Gomorra, que era outro pecado sexual, mas receberam o castigo da parte de Deus. Então, cuidado no casamento. Agora, se a irmã, quero recomendar a nossa irmã que nos ligou, que ela procure ler o capítulo 7 de 1 Coríntios. A irmã pode se separar, tem o direito de se separar, naturalmente por meio do divórcio, legalmente, mas está impedida de se casar.
à luz da Bíblia. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Aguinaldo. Ele pergunta ao pastor se depois do arrebatamento da igreja ainda haverá oportunidade para salvação, pastor. Eu quero ler aqui na Bíblia a resposta para o nosso consulente. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui está mostrando, no período da grande tribulação, que são um período de 7 anos, com o domínio do anticristo, que estará ao lado de outra figura, porque são uma figura de caráter político e outra de caráter religioso. Então o anticristo, de caráter religioso, vai selar aqueles que lhe são obedientes e aqueles que recusarem este selo. Eles vão ser mortos, como aqui está dizendo: vi as almas dos que foram mortos. Pessoas que vivas não se sujeitaram a receber o sinal da besta e foram mortos, e suas almas estão no paraíso celestial, e eles estão indagando até quando vai durar esta situação. E a resposta angelical foi: até que também seus irmãos sejam sacrificados como eles foram. São mártires que vão sofrer durante a grande tribulação, porque vão recusar o sinal da besta. Então aí está a resposta: sim, haverá salvação,